Bom, a semana 3, a gente vai entrar agora no encerramento da semana, né? Continuando estudando o modelo atômico. Continuando no modelo atômico, que não acaba nunca. A gente veio construindo esse modelo atômico lá dos gregos, né? Usando a ideia de átomo, né? Trazendo aí a palavra átomo. Falamos um pouquinho da alquimia. Não sei se vocês vão lembrar, né? Que a gente falou um pouco que a alquimia, ela vai se agrupar. A alquimia é muito mais do que um pedaço da química. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade. A alquimia é muito mais geral. Mas na química ela vem com a experimentação. Então, as técnicas de laboratório. Então, dentro do conhecimento da química, a alquimia traz essa ideia. A gente se preocupa com a estrutura do átomo de maneira mais concreta só a partir do modelo de Dalton, né? O modelo de Dalton em si não fala muito sobre estrutura. Então, estou fazendo meio que um review do que foi dado, tá, gente? Aí, em qualquer momento, vocês podem interromper a aula para perguntar alguma coisa que ficou para trás. Aí a gente traz Dalton com a ideia de transformação, com a ideia de proporção fixa, né? Que a gente discutiu na primeira parte do modelo atômico. E aí a gente entra no modelo científico, propriamente dito, que traz a descoberta do elétron, Thomson. Elétron descoberto, carga negativa. Então, se o átomo tem carga negativa, tem coisa menor ali dentro. Então, o átomo não é indivisível, como a gente imagina, né? Então, aquela ideia de indivisibilidade vai embora. Mas ainda não se fala da carga positiva. A carga positiva ela vai ser trazida, né, a discussão dela, no modelo de Rutherford. Então, o modelo de Rutherford, ele fala, olha, tem uma carga negativa que está localizada no núcleo. Então, aí surge, né, aquela imagem do átomo que a gente tem até hoje, do núcleo central, eletrosfera, com os elétrons. Aí a gente veio na sequência, aí falamos de isótopo, isóbaro, íon, cátion, ânion, perde elétron, ganha elétron, tá? Aí a gente entrou na aula 2, falando de Bohr. E aí, para falar de Bohr, eu tive que falar de luz, tive que falar de ondulatória. Por quê? Porque o Bohr, ele traz para a discussão do átomo uma outra pegada. Então, agora, o átomo ele tem algumas coisas meio estranhas. A gente, na aula passada, não falou sobre o que eu vou contar agora, justamente eu não falei porque a ideia era justamente não falar para trazer o gancho para cá. Vocês lembram que no modelo de Bohr, ele fala, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ele fala muito sobre a questão da transição eletrônica. Então, assim, galera, se preparem, porque a aula hoje ela é muito densa. Muito densa. Eu vou falar de muita coisa. A gente vai ter basicamente umas 2, 3 aulas em uma. Porque a gente vai ter que falar de coisas de física de novo, a gente vai ter que voltar para a discussão de ondulatória, tá? Então, eu estou fazendo essa retomada porque a gente precisa disso para continuar o assunto. Então, o Bohr, ele fala muito sobre a energia dos elétrons. Então, quem assistiu a aula passada vai lembrar desse slide aqui. O que eu não contei na aula passada é sobre isso aqui, ó. Esses valores aqui. O que são esses valores? Ah, Dan, são níveis energéticos. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Entre o 10 e o 12, tem algum nível? Sim ou não, gente? Não, hoje é teoria. Só teoria. Pode preparar aí o caderno. Pode pegar o caderno aí, eu espero. Nossa, eu estava até com a lista aqui, achei que eu já sabia, era Esquece. só exercício, química. Essa lista aí, minha filha, a gente vai falar dela só. Vocês vão ver uma coisa, galera. A gente vai ter tanta teoria que você vai pegar essa lista aí, você vai olhar para ela e vai falar assim: ah, isso aqui eu já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Você vai resolver essa lista em 15 minutos. Só que tem muita coisa para contar. Tomara Deus. Vai por mim. Fica tranquila que vai dar tudo certo. E aí, vamos voltar então a essa discussão aqui. Então já pegou o caderno aí, né? Já cata as canetas de cores e vamos lá. Esses valores, 10, 12, 16, entre eles tem algum valor?
o Bohr vai dizer que não. Entre o 10 e o 12 não existe nenhum nível de energia. Por quê? Por que não? Como assim, por que não? Quando a gente olha para uma coisa no tamanho de um átomo, o que acontece ali é muito diferente do que acontece aqui. Como assim, Dan? O que você está falando? Se eu perguntar para você, que já concluíram lá, acho que todos vocês já concluíram o ensino médio e tal, estão concluindo ainda. Quando a gente aprende matemática, a gente começa aprendendo que existe o número 1, existe o número 2, existe o número 3. Depois, você aprende que entre o 1 e o 2, existe, por exemplo, o 2,5, o 1,5, por exemplo. Depois você aprende que existe o 1,52. Depois você aprende que existe o 1,523. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? A gente aprende que entre dois valores existem infinitos valores. Tudo bem? Isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Ou seja, o nosso sistema de valores, de energia, de números, ele é um sistema contínuo. Por quê? Porque você sempre consegue encontrar um valor entre dois, desde que você aumente as casas. E a gente acreditava, até o momento, que a energia fosse assim. Como assim, Dan? Como assim a energia fosse assim? A gente acreditava, por exemplo, que quando um corpo dá energia para o outro, essa energia ela podia ser dada em infinitos valores. Quantos valores você imaginar? 1 joule, 1,1 joule, 1,11 joule, 1,11111 joule. A gente acreditava que a energia era assim. O que o Bohr fala é que não. No nível atômico, existem valores de energia que são proibidos. A energia, ela não é uma coisa contínua. Ela não é assim. E aí ele traz a palavra, né, que na verdade não é ele que traz, é um outro físico chamado Max Planck. Ele diz assim, a energia é quantizada. Então, tipo assim, o elétron, ele tem uma energia ou 10, ou 12, ou 16. Nenhum outro valor é permitido. Não existe esse valor naquele mundo, naquela realidade não existe aquilo. E para que ele transite, ele precisa receber pacotes de energia. Então, ele introduz, o Planck, esse termo aqui, ó, o termo quantum. O que é um quantum? Um quantum é um pacote de energia. Por que a gente vai colocar esse termo, né, pacote? Para tentar imaginar uma situação assim. Ali cabe uma quantidade só de energia. Então, por exemplo, eu posso ter um quantum, veja isso, ó. Eu posso ter um quantum de 2, isso é um pacote de energia. Eu posso ter um quantum de 4, que é a diferença, e eu posso ter um quantum de 6. Então, para um elétron pular de órbita, quais são os quântons que ele pode absorver? Ou 2. Se ele absorver 2 de energia, imagina que ele absorva 2. Então, imagina que a energia vem aqui, ó, e pega o elétron. Se essa energia for de 2, ele pula da órbita 1 para 2. É a transição que ele consegue fazer com aquele quantum. Quando ele voltar para a órbita 1, ele libera para fora esse quantum na forma de luz. Então, além do fato de acontecer a transição aqui, ó, essa transição é quantizada.
Então, o Bohr, ele traz para dentro do átomo a ideia de quantização de energia. Tá? Por que essa quantização de energia ela é importante? Porque quando os caras trazem isso para a química, é o começo, é o começo do fim. Espera aí. É o começo da gente imaginar o elétron não mais como uma partícula, mas como uma onda. Que isso vai terminar no diagrama de Linus-Pauling. A gente vai tentar explicar o que é o diagrama de Linus-Pauling, afinal de contas, por que ele existe, tá? Então, o Bohr, ele traz esse conceito de quantização, beleza? Até aqui tranquilo? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso que eu contei? Aproveitei e dei uma revisada na última aula, né? De maneira meio rápida. Ah, uma outra coisa que eu queria comentar, bem rapidão. Por favor, dá uma olhada nessa equação aqui, ela é fundamental. Tá? A equação de Planck, ela fala que a energia, isso aqui é energia, ela pode ser associada a uma frequência de uma onda. A energia pode ser associada à frequência de uma onda. Só que a energia é a frequência multiplicada por um número. Então ele está meio que dizendo, olha, a energia ela só pode assumir alguns valores. Alguns valores. Então, a partir desse momento, eu consigo imaginar uma onda como sendo pacotes de energia. Tudo bem? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, a gente falou isso na aula passada, gente. O átomo libera luz amarela. O que a mecânica quântica vai falar? Ele libera um pacote de energia com valor associado à cor amarela. E a gente vai, inclusive, considerar que esse pacote de energia ele está sendo carregado por um fóton. Vocês já ouviram falar essa palavra, certo, gente? Fóton. O que é um fóton? Alguém poderia me dizer? Dizer, escrever? O que é um fóton? Você consegue definir fóton para mim com 3 palavras. Fóton é uma partícula de luz. O fóton é uma partícula de luz. Então, quando um elétron libera luz na transição, o que ele está liberando é um fóton. Então, quer dizer, a gente volta a falar da luz agora como uma partícula. Lembra que eu falei na aula anterior que a gente precisava de um modelo ondulatório para enxergar a luz? Pois bem, a mecânica quântica ela resgata o modelo de partícula, só que obviamente, né? Por favor, a gente não está dizendo aqui que o fóton é igual à partícula que o Isaac Newton imaginava. Até porque o Isaac Newton, quando ele concebe a ideia de que a luz é partícula, ele inclusive fala que as cores são partículas de massas diferentes. Por isso que uma refrata mais e outra menos. Vocês lembram que na aula passada eu mostrei para vocês a foto de um prisma? Deixa eu voltar aqui. Ó. Olha aqui. Como é que o Isaac Newton explicava isso aqui, gente? Olha que coisa legal. Ele dizia assim, ó, a luz branca é a soma de todas as cores. Tá bom. Por que quando ela entra no prisma, as luzes desviam de maneira diferente? Ele falava que o prisma exercia uma espécie de gravidade na luz. Olha a cabeça dele, ele achava que tudo funcionava na base da gravidade. Então ele falava assim, o prisma ele puxa a luz. Ele puxa a luz. Só que como as partículas têm massas variadas, algumas vão desviar mais, outras menos.
Então ele atribuía à luz uma coisa de partícula mesmo, uma bolinha. Ele achava que tudo era partícula, bolinha, bolinha. Então a mecânica na cabeça dele era ela avaliar para tudo, tá? A gente sabe que não é isso que acontece, né? Que tem a ver com índice de refração, tá? Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Continuando. Deixa eu voltar para lá. Então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu preciso contar para vocês algumas coisas que estavam acontecendo naquele meio tempo. Então, assim, a gente tá no começo do século XX, certo? A gente está no modelo de Rutherford. Então, a gente está aí na década de 1910 a 1920. Então, o modelo de Rutherford ele vai ser discutido até 1930. Então, assim, nesse momento, a mecânica quântica estava nascendo. Então, veja que interessante. O Max Planck, ele fala dessa coisa toda em 1900. 1900. O Bohr, ele vai usar isso 15 anos depois. Essa ideia de quantização. Ele vai trazer a da mecânica quântica para a química. Então, eu vou contar mais algumas coisas sobre a mecânica quântica para a gente poder entender por que a gente teve que mudar todo o jeito de enxergar o elétron. Tá? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Até aqui, gente, o elétron é uma bolinha. Quando o Bohr fala que o elétron está num nível de energia, por mais que ele fale que o nível de energia é quantizado, o que está acontecendo aqui o elétron é uma bolinha. Se o elétron é uma bolinha, ele tem massa, ele tem velocidade. Se o elétron é uma bolinha, o que eu consigo fazer com ele? Montar uma equação horária. A gente não está vendo equação horária na cinemática? Eu não consigo, para uma partícula, determinar a posição e velocidade dela? Numa equação horária, você não consegue fazer isso? Determinar velocidade e posição? Então, toda a nossa ideia do elétron é uma ideia newtoniana. O que vai acontecer a partir de agora é que a gente vai começar a falar assim, opa, tem alguma coisa estranha com esse elétron aí. Esse elétron é estranho. Então, eu vou contar para vocês sobre isso. E aí eu trago a ideia. Bom, então o que nós vamos falar agora? Se o elétron não pode mais ser uma bolinha, como é que ele vai ser? A gente vai tentar fazer isso na aula, tá? Então vamos lá. Max Planck. Vou falar um pouquinho desse cara aqui. Se desculpa eu estar tomando muita água, gente, que eu tô meio rouco, tá? Bom, o Max Planck, ele traz um conceito de energia quantizada, tá? Eu vou tentar contar rapidamente como ele pensou nisso, mas isso não é tão importante, tá? É só porque, assim, eu quero contar por quê. Porque isso vai te dando, para a prova de ciência da natureza, vai te dando informação, que nem eu falei para vocês. Então, a gente sabe que muitas vezes os caras usam certos termos, certas coisas, e às vezes o aluno não consegue resolver a questão porque ele não lembra nem o que significa o termo. Você não precisa ser expert. Então, qual que era o problema que a física não sabia explicar? A coisa funciona assim. Imagina um corpo completamente negro. Qual é a característica mais importante de um corpo negro? Ele não reflete luz, ele não reflete nenhum tipo de radiação. Ele é um corpo ideal, tá, gente? Corpo negro, ele é um corpo ideal. Existem corpos que podem se aproximar disso para se comportarem como corpos negros. Tá? E por que o que era o problema do corpo negro? Quando você dá energia para o corpo negro, ele vai absorver essa energia e não vai refletir. Só que uma parte dessa energia simplesmente escapa dele, que é a irradiação. Como é que a gente pode perceber isso na prática? Quando você esquenta o carvão e ele começa a pegar fogo, ele não começa a ficar em brasa? A brasa do carvão, ela é bem vermelhinha, não é? O que os caras perceberam? Que a cor dependia da temperatura do corpo.
Então, se o corpo tivesse numa temperatura... E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui o gráfico. É o gráfico. Então, é assim. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que acontece. Cada curva dessa daqui é o que a gente vai chamar de espectro de emissão. É a cor do objeto quando aquecido. Tá? Aqui ele coloca no gráfico, na verdade, o que a gente chama de comprimento de onda. Então, tipo assim, esse corpo aqui, por exemplo, ó, ele está aquecido nessa temperatura. Tá, vamos pegar esse aqui de cima primeiro, vai. Mais de 5.000 kelvins. Quando o corpo é aquecido nessa temperatura, ele vai emitir uma onda. Isso aqui, ó, tá vendo esse pico? É a onda que ele mais emite. É a cor que você enxerga. Então, essa onda, ela tem esse comprimento de onda aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Se você aquecer o corpo nessa temperatura, qual é a onda que ele mais emite? Essa daqui, ó. Então, por exemplo, isso aqui é um prato cheio para uma prova do Enem. Ele pode simplesmente te dar esse gráfico e pedir para você explicar ele na alternativa. A partir da informação do gráfico, podemos afirmar que, item A, por exemplo, o corpo que está até nesta temperatura tende a emitir luz nesse comprimento de onda. Entenderam? É uma questão de interpretação de gráfico, tá? Só que é super difícil. Não é uma coisa, você vai matar. Então, o que os caras não sabiam explicar? Por que quando o corpo é aquecido, numa dada temperatura, ele emite preferencialmente um tipo de onda? Por que ele não pode emitir todas as ondas? Por que ele emite essa onda nessa temperatura preferencialmente? Por que nessa temperatura ele emite essa onda? Por que nessa temperatura ele emite essa onda? Por quê? Por quê? E olha que interessante, né? Você percebe que quando a temperatura vai ficando mais baixa, a luz vai tendendo para o vermelho. A luz vai tendendo para o vermelho. Ok? Por uma lógica de raciocínio, o que deve acontecer com a cor emitida a temperaturas mais altas? Ela deve tender para que cor? Que cor que vocês acham que o corpo tende a emitir à medida que se aquece ele? Qual é a cor que ele emite no pau, ali no talo? Violeta. Violeta. Então, o gráfico está mostrando verde. Mas se você extrapolar o gráfico, se você começar a aumentar a temperatura, você vai imaginando o arco-íris subindo. Sabe como é que os caras chamavam isso, gente? Colapso do violeta. Colapso do violeta. Pode perceber uma outra coisa? Olha que bonito esse gráfico, mano. Olha que prato cheio, né? Para uma prova de física ou de química. Percebe que o pico de cada onda, de cada emissão, né? Então, o pico aqui está aqui, não está? Então, essa aqui é a cor que ele mais emite. Percebe que essa cor ela tem um comprimento de onda, não tem? Ó? Ok? Quando você sobe a temperatura, primeiro, ele emite mais ondas, porque está mais quente. Então, por isso que está mais alto. E o lambda dessa onda é menor. Consegue perceber que o lambda é menor? Você está diminuindo o comprimento de onda. Aquece mais, vai para o laranja. Ok? Lambda menor. Aqui. Vocês percebem uma aplicação disso para astronomia, gente? Alguém poderia me dizer uma aplicação disso para astronomia? O Sol? Eu consigo estabelecer a temperatura de um planeta pela cor que ele emite, de luz. Então eu olho para o Sol, não literalmente, né? Eu olho para o Sol, vai fritar a retina, vai virar uma retina com ovo mexido. Eu aponto um aparelho para o Sol que vai captar qual é a cor que ele mais emite. E aí eu jogo num gráfico desse
e procuro a temperatura do Sol. Né? Porque os caras falam, como é que você sabe que o Sol tem tantos milhões de graus? Sei lá. Pela cor que ele emite, pelo tipo de radiação que ele está emitindo dali. Eu capturo aquela radiação, então você imagina a temperatura da criança para ele emitir ultravioleta. Porque, ó, percebe que quando a temperatura sobe, a emissão tende a ir para violeta, como vocês falaram. Então imagina a temperatura da criança para emitir ultravioleta. Sacaram o lance? Como faz tudo sentido? Tudo bem, gente? Bom, onde entra o Planck nessa história? Ele vai dizer o seguinte, sabe por que cada temperatura emite preferencialmente um tipo de onda? Porque a energia é quantizada. Ela é transferida em pacotes específicos. Como se fossem pacotinhos mesmo. Não é uma coisa contínua. Então, o cara que emite onda, ele não vai emitir todas as ondas com a mesma intensidade. Não, não, não. Ele vai emitir uma. Aquela é a primordial dele. Então, isso mostra que a energia não é uma coisa contínua. Só que você não consegue observar isso no seu dia a dia. Por que a gente não observa isso no dia a dia? No nosso dia a dia? Porque isso só acontece em escala atômica. Quando você começa a perceber coisas que acontecem dentro do átomo, é que você começa a entender que a mecânica quântica tem que ser percebida. Então, por que ela foi descoberta depois de tudo isso? Porque ela só foi descoberta quando a gente conseguiu olhar para dentro do átomo. Enxergar o elétron, enxergar o próton, enxergar o nêutron, tudo aquilo. Tá? Então, daqui ele traz a ideia de valores proibidos. Ó. As grandezas físicas são ditas quantizadas quando entre um valor que ela pode assumir e outro, existem valores proibidos. Você quer ver uma coisa que é quantizada? Já estamos começando a chegar nos entendimentos. Vocês lembram de um tal de spin? Alguém aí lembra? Quiser escrever alguma coisa aí? Sei, não. Lembra de um tal de spin? Sim. A gente associa geralmente o spin a uma propriedade que é a rotação do elétron, né? A gente vai falar sobre isso depois, tá? E nós vamos descobrir que não é a verdade isso. Não é verdade. Mas depois a gente fala sobre isso. Quais eram os valores que o spin de um elétron pode assumir? Para quem lembrar dessa questão do spin aí. Valores. Mais ou menos meio. Não é isso? Exato. Ou seja, o spin é quantizado. O spin é quantizado. Ele só pode ter dois valores na vida dele. Ele é uma coisa, uma propriedade de uma partícula, não é? O spin não é uma propriedade do elétron. Beleza? Ou ele é mais meio, ou ele é menos meio. Então, olha onde isso vai parar. Perceberam? Por que eu falo do Planck? Porque essa ideia virou uma característica do elétron. E não é só o spin que é quantizado, gente. Vocês devem lembrar aqui dos tais números quânticos. Vocês lembram que os números quânticos eles são números específicos? Então, a ideia de quantização, ela vai trazer para a gente o diagrama de Pauling. Tá? Beleza. Posso passar para frente? Vamos continuar que a coisa vai ficar pior. Efeito fotoelétrico. Rapidamente. Eu não vou escrever muito, tá? Porque essas coisas aqui eu falei para vocês, isso é meio detalhe, mas você precisa saber um pouquinho sobre o assunto. O efeito fotoelétrico, gente, também é uma outra coisa estranha. É uma outra coisa estranha. Como é que a coisa funciona? E por que eu estou trazendo? Porque cada coisa dessa vai mostrando para a gente que o jeito que a gente enxergava o elétron está errado. Tá? A ideia toda é provar para você, por alguns argumentos, que não dá mais para enxergar o elétron como uma partícula. Não dá mais. É ser muito conservador. Eu preciso usar uma outra forma para enxergar o elétron, senão eu não vou conseguir explicar mais nada. Qual é o problema do efeito fotoelétrico, gente? De maneira bem grosseira, o efeito fotoelétrico funciona assim. Você tem aqui uma superfície de um elemento, de uma substância química. Geralmente é um metal, tá?
um metal. Por que a gente gosta de usar metal? Porque os elétrons do metal, eles já são meio frouxos, não são? Lembra lá do mar de elétron, da ligação metálica? Então, esses elétrons, eles já têm uma certa mobilidade. O que a gente consegue fazer? Eu consigo jogar luz e fazer com que essa luz arranque elétrons dos átomos. Tudo bem? Até aí, você fala assim para mim, isso aí eu também sei explicar. Ó, aqueles bem arrogante, né? A luz é energia, não é? É. A energia é usada pelo elétron e o elétron sai do átomo. Tudo bem? Ok. Maravilha. Só que tem um problema que os caras não conseguiram explicar. Por que é que cada metal só consegue perder elétron com uma cor específica? Então, por exemplo, vamos imaginar, para efeito de explicação, que o nosso metal seja o lítio. Lítio. O que os caras não conseguiam explicar? Que para fazer o lítio perder elétron, a luz tinha que ser verde. Não adiantava se trocasse a cor, não acontecia. Simplesmente não acontecia. Tinha que ser a verde. Ninguém conseguia explicar por que o processo só acontecia com uma cor específica. Tudo bem? Aí entra o Planck e diz, olha, na verdade o que acontece é o seguinte, considera que aqui você tem um átomo, então aqui você tem o núcleo e aqui você tem as órbitas. Tudo bem? Vamos imaginar que eu tenha um elétron aqui. Então aqui no nosso elétron. Eu quero tirar o elétron dali, certo? Então o que eu vou fazer com o elétron? Eu vou pegar energia jogar no elétron na forma de luz, né? E o elétron vai embora. Só que, onde que entra a história da cor? Para o elétron sair, ele tem uma energia de ionização, não tem? Lembra que a gente falou sobre isso no finalzinho da aula anterior? A energia que é necessária para tirar o elétron do átomo? Tudo bem. Só que lembra que os níveis são quantizados de energia? Isso Bohr já falava? Então, como é que os caras vão explicar o efeito fotoelétrico? Que para o elétron sair, ele tem que receber um pacote de energia específico. Certo? Um pacote. E o Planck fala que a energia do pacote é proporcional à frequência, ou seja, à cor. Então, quer dizer, para eu conseguir tirar o elétron, tem que ser uma cor específica. Porque essa cor específica vai me trazer uma energia específica para que o elétron consiga fazer a transição que ele não volte mais. Então, eu trago cada vez mais a ideia de que no mundo do elétron existe uma coisa quantizada. A energia o elétron não pode ter qualquer energia. Isso para nós é inconcebível, porque a gente lida num mundo que é contínuo. Por exemplo, massa. Existe algum valor de massa proibida, gente? Não, não existe. Força. Existe algum valor de força proibido no nosso mundo? Não. Só que quando você vai para o mundo do elétron, tem valores que não existem. Tudo bem? Beleza. Perguntas até aqui? Ok. Sigamos então.
O experimento da fenda dupla. O pessoal tá levantando uma lebre aqui, eu vou compartilhar com a galera. Falaram assim aqui, ó. A ideia, tá, gente? Vamos entender que por trás dessa coisa tem uma ideia. Não é que é a mesma coisa. A pessoa que escreveu até falou isso aqui. Falou, olha, é mais ou menos a mesma ideia. Lá na biologia, vocês aprendem que para haver um processo de propagação de impulso nervoso, você tem um platô ali. Ou você recebe aquele valor e o impulso vai, ou ele não vai. Eu estranho essa frase, né? Porque eu também não sou professor de biologia. Que eles chamam de lei do tudo ou nada. É mais ou menos essa ideia. Essa ideia de que existe uma coisa que é quantizada. Então, ou o valor é, ou ele não é. Não existe outra possibilidade. É mais ou menos assim aqui. Só que aqui, o que a gente pode pensar, né? Existem vários valores que são permitidos e outros não. Isso, a princípio, com a energia do elétron, certo? Com a energia. Daqui a pouco a gente vai perceber que a coisa é um pouco pior. Bom, experimento da fenda dupla. Para eu conseguir explicar para você o experimento da fenda dupla, eu preciso contar para vocês uma outra história. Então, vocês lembram que eu falei para vocês ontem que a gente tinha tido uma aula de ondulatória? Ontem. Falamos de luz, frequência, demos uma apanhada naquilo. Não foi uma aula enorme, né, de ondulatória, mas a gente vai ter a segunda metade hoje. Para quem lembra do assunto, ondulatória, existe uma parte lá, que inclusive no Enem é cobrada bastante, chamada fenômenos ondulatórios. Vocês lembram alguns fenômenos ondulatórios? Se puderem citar para mim aí. Fenômenos ondulatórios. Tipo assim, o que acontece com uma onda? Ó, já veio. Refração, difração, reflexão. Boa. Que mais? Polarização. Boa. Tem mais ainda. Tem mais. Parou já? Ui, tem mais, ó. Eu lembrei mais um, dois, pelo menos mais dois eu já lembrei aqui. Interferência, ó, e apareceu outro aqui. Doppler. Doppler acontece com onda, som, por exemplo, luz, tá? Ressonância. Ressonância também ocorre, tá? Acho que são esses, agora acho que acabou. Tem reverberação, né? Mas aí, tipo, enfim. Bom, anyway, existe um fenômeno chamado difração, certo? Difração, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês de novo aquele simulador agora. Vou trocar de tela aqui, tá? Vou mostrar para vocês o simulador para a gente falar um pouquinho sobre esse negócio de difração. Difração, interferência, porque eu preciso contar para vocês uma coisa, depois eu volto para o slide, tá? Então, vamos lá. Peraí. É verdade. Obrigado. Thank you. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um canhão de luz aqui, vou colocar dois buracos aqui, duas fendas, e vou colocar essa fenda bem fininha, tá? Vamos colocar mais ou menos uma separação assim, ó, tá? E eu vou colocar aqui uma tela, aqui. Aqui eu vou escolher, a frequência da onda. Então, vamos pegar aqui o amarelo, Aqui, pronto. A amplitude, gente, da onda seria se a luz vai vir muito forte ou muito fraca. Então, se vai vir muita luz ou pouca luz. Não a cor especificamente. A cor já está selecionada ali, tá? Essa é a frequência que eu quero, ó. Tá? Eu quero uma luz bem forte. Tá aqui. Beleza. Então, vamos ver o que acontece. Vamos lá.
É isso que os caras viram acontecer. O experimento foi exatamente esse aqui. Esse experimento, gente, ele foi muito importante para a física, tá? Por quê? Porque ele bateu o martelo, ele falou, olha, a luz é uma onda. Porque ela faz que nem água. Ela faz exatamente o que a água faz. Percebe que coisa maluca? Então, ó, aí ó, já veio alguém perguntar, que eu estava esperando ouvir essa pergunta em algum momento. Foi bom você já ter falado agora. Dan, mas e aquela teoria da ótica de que os raios não sofrem interferência? Sim, eles não sofrem interferência em nível macroscópico. Mas se você souber fazer o experimento direito, você vai perceber que eles interferem sim. Ou seja, é aí que a coisa começa a pegar. Porque o que isso na cabeça de um físico, na época, né, a coisa funcionava assim. Peraí, você está querendo me dizer que existem duas leis no universo? Você está querendo me dizer que existe uma lei que governa os corpos grandes e existe uma lei que governa os corpos pequenos? Porque eu não sei se vocês perceberam, gente, atentem para um detalhe. Olha a largura da fenda. Olha a largura da fenda. São 200 nanômetros. Vocês estão percebendo que o tamanho da fenda é exatamente, ou exatamente não, mas é muito parecido com o tamanho da onda que vai se propagar nela? Ou seja, você nunca vai ver isso acontecer na porta da sua casa. Se você construir uma casa com duas portas e jogar uma lanterna, você não vai ver isso nunca. Porque a fenda é muito grande. Então, a mecânica quântica, ela começa a trazer uma ideia de que, assim, peraí, existe uma outra realidade. É como se fosse um outro mundo, um outro universo. Dentro do átomo, nada é o que parece ser aqui fora. Então, assim, na ótica, a gente aprende assim. Dois raios não se interferem. Por quê? Porque a gente percebe isso. E por que a gente percebe? Porque como é que a gente percebe uma coisa na física? Fazendo alguma medida. As medidas que você faz ali, a percepção que você tem da imagem, ela é uma percepção macroscópica. Mas se eu for fazer alguma experiência no nível quântico, se eu for fazer uma experiência no nível infraatômico, eu consigo perceber. Só para você ter uma noção. Se eu consigo, os físicos já conseguiram isolar em laboratório. Olha que bizarro isso que eu vou falar agora, tá? Os físicos já conseguiram isolar em laboratório 5 elétrons. Imagina você conseguir isolar no laboratório 5 elétrons. Gente, eu não estou falando 5 moléculas. Eu não estou falando 5 átomos. Eu estou falando 5 elétrons. Em que universo eu conseguiria isolar 5 elétrons? Então, para você ver essas coisas, você tem que olhar nesse nível. Por isso que tudo parece muito absurdo para nós. Tá? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, para a ótica de imagem, porque se a gente for parar para pensar, aquilo não é ótica, essencialmente. Aquilo é uma construção de imagem em espelho. Ela é toda uma ótica geométrica, não é? Eu uso matemática, basicamente, aquela matemática básica de geometria, né? Não estou dizendo que ela seja fácil, tá, gente? Mas, então, nesse mundo, os raios não se interferem mesmo. Não tem. Se eu jogar um raio aqui e um outro aqui, eu não vou ver claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Não vou conseguir fazer isso. É muito bizarro, velho. É assim, é de fundir a cabeça. É de fundir a cabeça. Tá? Tudo bem, então, isso é o experimento da fenda dupla. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Se um dia cair uma questão de fenda dupla, ele vai te perguntar o seguinte. Ele pode perguntar várias coisas, né? Primeiro, quais são os fenômenos ondulatórios que você está vendo nessa imagem? Quais são os fenômenos ondulatórios que você está vendo nessa imagem? Tem dois. Um deles a gente já falou, interferência. Aqui, ó.
Então, ó, interferência construtiva, destrutiva, escuro. Construtiva, destrutiva, tá? Beleza? E o outro é a difração, exatamente. A difração, para quem não lembra, tá, gente? A difração acontece da seguinte maneira, ó. A luz, ela veio se propagando assim, tudo bem? Quando a luz passa, então, ó, crista, vale, crista, vale, crista, vale, tá vendo? Passando aqui, ó. Crista, vale, crista, vale, crista, vale. Quando ela passa pelo buraco, ela vira uma outra onda. Ela vira uma outra onda, totalmente diferente. Mas todos os pontos da onda se propagam do mesmo jeito, tá vendo, ó? Quem descobriu isso aqui foi um cara chamado Huygens. Então, isso é a difração. Ô, gente, é graças à difração que você consegue escutar uma pessoa conversando com a outra, mesmo que você esteja no muro do lado. Eu, por exemplo, aqui eu consigo escutar o meu vizinho conversando, mas eu não consigo ver o meu vizinho. Por que que eu consigo escutar? Porque o som, ele consegue contornar o muro. Ele difrata. A luz, ela não consegue difratar em qualquer lugar. Para você fazer a luz fazer isso aí, olha o tamanho do buraco. Olha o tamanho do buraco. Deu para entender, gente? Ficou claro isso? É muita informação, né? Mas vê aí se está tudo certo. Beleza. Bom, eu vou. Acho que por aqui, acho que deu aqui. Eu não quero mais me estender, não, né, nessa parte aqui. Eu vou então voltar lá para o slide. E de preferência não esquecer de começar a gravar, né? Espera aí. Então vamos lá. Voltamos. Por que que eu precisei te contar tudo isso? Porque eu preciso te dizer uma outra coisa agora. Aquilo que você ouviu ali, aquilo que você viu no simulador, caiu, verdade, ó, estão falando que caiu uma questão de fenda dupla no vestibular da UFRGS, na prova de física. Putz, 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 putz. Que doideira. Que bom, né, meu? Agora, mas será que dava para resolver com o que eu te contei aqui? Tá, pode mandar. Manda, tira uma foto e manda no Whats. Não, era pior ainda. Vixe, tinha cálculo. Depois eu quero ver. Depois eu quero ver essa questão. Vamos ver o que ele está cobrando nessa questão. Bom saber. Manda mesmo, tá? Ó, aqueles assim, bem sacana, né? Manda aí que eu vou botar no simulado. Bom, agora, onde que a coisa pega, gente? Aquilo que eu contei para vocês agora acontece com a luz, ok? Por quê? Porque a luz é uma onda. Beleza. E se eu fizesse esse experimento com elétron? Com elétron. Como assim? Ao invés de eu jogar a luz pelas fendas, eu jogo elétrons. Professor, mas tem alguma coisa que joga elétron? Tem. Tubo de raio catódico. O tubo de raio catódico não joga elétron? O tubo de raio catódico, gente, é aquele aparelho usado pelo Thomson para descobrir o elétron. Ele é um feixe de elétron. Então, o que os caras resolveram fazer, os malucos? Vamos bombardear essas fendas com elétrons. Com elétrons. Porque qual que é o lance? Se o elétron é uma partícula, então olha só. Você imagina um feixe de elétrons jogando elétrons pela fenda. Então, quer dizer, como o elétron é uma partícula, o elétron ele tem que ou passar por aqui, ou passar por aqui. Certo? Então, por uma extrapolação, a gente imagina que se você deixar esse feixe, esse feixe de elétrons bombardeando essa parede incessantemente, você vai detectar um monte de elétron aqui e um monte de elétron aqui, concorda? O elétron é uma partícula, então ou ele passa aqui
ou ele passa aqui. Beleza? Bom, qual não foi a surpresa dos caras? Quando eles jogaram os elétrons para passar pelas duas fendas, o que eles viram foi exatamente isso aqui, ó. Regiões aqui, 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 a maior região aqui, bem no meio das duas fendas, aqui e aqui. Só que os caras jogaram elétrons. Elétrons. E foi aí que a coisa desandou, gente. Tá? Aqui é uma fotografia de um experimento parecido com esse aqui, ó. Tá? Cada pontinho desse aqui, claro, representa uma interferência construtiva. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Então é aqui, ó. Cada pontinho claro é uma interferência construtiva. Cada pontinho escuro é uma interferência destrutiva. Agora, olha para essa figura. Eu vou falar para você uma coisa, eu quero que você mentalize e você diga para mim se isso não parece o que eu vou falar agora. Tá? Isso não parece luz passando por um monte de uma coisa meio rasgada? Como se fosse a luz escapando por um monte de buraquinho? Essa imagem ela foi obtida por uma difração de elétrons. Eles não passaram por duas fendas só. Eles passaram por várias. Então, qual é o problema a partir de agora? O elétron é uma onda? Você está querendo dizer que o elétron é uma onda? Como assim? Por quê? Porque partícula não faz isso. Partícula não interfere. Ou a partícula passa de um lado, ou ela passa do outro. A onda não. Ela difrata, e não só difrata, como ela interfere. Então, a gente começa a enxergar o elétron com outros olhos. Tá bom? Então, veja, só para a gente fechar a história da fenda dupla. A fenda dupla foi feita inicialmente com a luz. Por que ela é importante na física? Porque ela prova o caráter ondulatório da luz. Ou seja, a luz é uma onda. Tranquilo? A posteriori, eu fiz isso com elétron. E qual foi o resultado de ter feito com elétron? Igual da luz. Ou seja, eu começo a introduzir o que a gente vai chamar de caráter ondulatório do elétron. Tudo bem? E ó, peraí, hein? Não esquece, não vai dormir aí, por favor. Que aula, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando tanto. Tomara que vocês não estejam dormindo. Além disso, o que a gente já traz da aula passada? Que o elétron, além de ter um caráter ondulatório, né, a partir de agora, o elétron ele tem energia quantizada. Ou seja, o elétron, será que eu não posso pensar que ele é uma onda com energia quantizada? Talvez seja por aí a coisa. Entenderam o que está acontecendo com o elétron? Eu estou trazendo, mas veja, quando é que eu consigo perceber isso? Quando eu faço experimentos bem bizarros. Experimento do corpo negro. Experimento do efeito fotoelétrico. Experimento da fenda dupla com elétron. Percebe que o experimento é meio bizarro? Não é um experimento de você misturar coisa. Né? A química não era mais aquilo. Pelo menos essa química não é aquilo. De ficar misturando coisa. Você precisa de um material radioativo, você precisa de um acelerador de partícula, porque para você perceber esses eventos, é muito estranho. Você precisa estar numa escala diferente. Quer ver eu fazer uma analogia com uma coisa aqui? Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Que o tempo dilata.
O tempo dilata. E é verdade, o tempo dilata. Tudo bem? Por que a gente não consegue perceber isso? Alguém sabe? Já que isso é verdade, né? O Einstein falou. O Einstein falou, a água parou. Alguém sabe? Por que eu não consigo perceber o tempo dilatando? Porque para eu perceber o tempo dilatando, eu preciso estar numa velocidade de pelo menos 60% da velocidade da luz. Aí eu percebo o tempo dilatar. Percebe como é uma coisa muito doida? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Voltando naquela pergunta que fizeram agora há pouco da ótica. Quer dizer que o elétron é uma onda? Não, ele não é uma onda. Quando eu estudo o elétron, quando eu estou comendo uma comida, eu estou comendo partículas. Eu estou comendo partículas. Mas se eu tentar chegar muito perto dessa partícula para olhar para ela, porque eu estou investigando o elétron. Então, quando eu me aproximo dele, ele começa a exibir um outro comportamento. Opa, não sou mais partícula. Não sou mais partícula, tá? Tudo bem? Posso seguir, então? Fenda dupla passamos. Vamos seguir em frente. Aqui. Bom, aqui a coisa fica mais louca ainda. Por quê? O de Broglie, ele vai mais longe ainda. Então, a ideia é, o elétron talvez seja uma onda. Tá bom. Se o elétron é uma onda, então ele tem comprimento de onda. Concorda? Ele tem comprimento de onda. Não, mas espera um pouquinho. Mas o elétron também é uma partícula. O átomo pode perder ou ganhar elétron. Então ele tem que ter massa. Ele tem que ter velocidade. Certo? Afinal de contas, o que o elétron é? O de Broglie vai fazer, olha, o elétron é as duas coisas. E ele tanto é as duas coisas que eu posso dizer o seguinte, que o comprimento de onda do elétron é igual à constante de Planck dividido pelo produto mv do elétron. Vamos ver se tem alguém bom de memória aí. O que é na física m vezes v? Bom, m é massa e v é velocidade. Alguém lembra o que é m vezes v na física? Cinética? Não, a cinética fica mv² sobre 2, né? Tem m, tem v, verdade. Mas a cinética em si é mv² sobre 2. Energia, não. Não, falar energia também não. Então vou entregar, tá? Ó, apareceu. Ah, puta, que legal. Apareceu aqui uma galerinha falando. Quantidade de movimento. Isso mesmo. MV. Tá? Quantidade de movimento. Para quem não lembra, relax. Vamos chegar lá. Então, ó, voltando. Volta aqui. O que o de Broglie fala? Ele fala, olha, o comprimento de onda de uma partícula pode ser associado à sua massa e à sua velocidade. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Ok. Aí começa, então, a coisa fica mais estranha ainda. Por quê? Porque o elétron, então, tem um caráter dual mesmo, porque ele tem velocidade e massa. Então, ele é uma partícula. Mas, ao mesmo tempo, eu posso associar ele a um comprimento de onda. Então, aí a gente volta na pergunta da ótica. Mas espera aí, Dan. Quando é que eu vou dizer que um elétron é uma onda? Quando você enxergar ele. Como assim, quando eu enxergar ele?
quando ele emitir um comprimento de onda que você consiga detectar de alguma maneira. Só que isso só acontece quando o elétron está sozinho, isolado. Não quando ele está lá dentro do átomo, que está dentro da molécula, que está dentro da tua célula, que está dentro de você. Ali naquele mundo, ele está cheio de outros átomos. Então você não consegue perceber o elétron oscilar, mas que ele oscila em algumas circunstâncias, tá? Então o de Broglie ele deixa isso mais claro ainda, tá? Só anotar aqui, isso aqui é a constante de Planck. Depois vai ter um exercício lá na aula de exercício, a gente vai mexer com a constante de Planck, tá? Para a gente aprender um pouquinho melhor isso. Tudo bem. Beleza. Então, a partir daqui, a gente vai trazer mais um acréscimo. Ó. Ele sugere que o movimento dos elétrons e de outras partículas possuem movimentos descritos por ondas de base. Não importa o que seja uma onda de base, mas é uma onda. Então, a partir de agora, eu vou tentar montar... Olha o que começa a acontecer. Eu não vou mais montar uma equação horária de um elétron, onde ele tem velocidade, posição. Tipo, eu não vou mais escrever para o elétron um sorvetão. Não vou mais. Eu vou escrever uma onda, uma equação de onda se propagando no tempo. Como se fosse uma senoide. O elétron vai ter frequência, o elétron vai ter amplitude. É uma outra... Você olha para o elétron com outra matemática. Basicamente é isso, tá? Não vale mais força igual a massa vezes aceleração. Não vale mais isso. Aliás, nem importa muito que o elétron tenha carga nesse mundo. Porque a carga em si, ela só é percebida no mundo macroscópico. Tá? É muito bizarro, gente. Tudo bem. Posso seguir à frente? Estamos terminando essas loucuras, tá? Professor, podemos voltar rapidinho lá para a fórmula que eu não consegui anotar? Sim. Fiquem à vontade. Bom, vamos continuar então. Onde é que veio a pá de cal? A pá de cal vem em 1927, com esse carrapaço que está aqui do lado, olhando para a gente com essa cara de maroto. Do Werner Heisenberg. Quem assistiu lá o seriado... Oh, meu Deus, esqueci o nome do seriado, meu Deus. Como que é o nome do seriado, meu Deus? Do professor de química lá, o doidão. Ai, Jesus. Breaking Bad, pode crer, Breaking Bad. Nossa. Ele era o codinome dele, né? Heisenberg. Bom, enfim, anyway. O que o Heisenberg faz? Ele percebe o que depois a gente vai chamar, né, de princípio da incerteza. Bom, o princípio da incerteza, ele diz basicamente o seguinte. Quando você está estudando uma partícula, por exemplo, vamos pegar um caso que a gente estava estudando na cinemática. A gente fica lá estudando o movimento de corpo. Então, para todo corpo, eu preciso de uma equação horária. Certo? E a equação horária, para você montar uma equação horária, você precisa conhecer velocidade, posição e saber se o corpo tem aceleração ou não. Concorda? Se você sabe isso, você determina o movimento do corpo para sempre. Então, graças a isso, eu consigo saber se um planeta vai bater na Terra ou não, se um corpo vai colidir com outro ou não. Né? Graças a esse tipo de estudo, eu sei que quanto mais rápido eu tô, mais longe eu preciso ficar do carro da frente. Concorda? Tem os limites. Por exemplo, como é que vocês acham, por exemplo, que tem essa tecnologia de freio inteligente? Que meu carro, ele percebe um carro chegando perto, ele freia. Qual que é a beleza da tecnologia? É que ele sabe exatamente o quanto ele tem que frear.
Não é ele saber que ele tem que frear, é até fácil de você imaginar que dá para fazer isso. Você tem um sensor, tal, mas o quanto ele tem que frear, ele tem que calcular a velocidade do carro, saber qual é a distância, quanto que essa distância está se aproximando. Então ele vai calculando isso e vai pisando no freio. Então ele só consegue isso porque você tem um sistema determinístico. Eu consigo saber onde o carro vai estar daqui a pouco, porque eu sei montar uma equação horária. O que o Heisenberg descobre? Que existe uma incerteza intrínseca. Então, essa parte aqui é importante, ó. Vamos ler juntos. Aqui, ó. Em seu artigo de 1927, Heisenberg propõe que no nível quântico, ou seja, você não vai ver isso na rua, não adianta que você não vai ver isso na rua. Então, a nossa física do Newton, ela não deve ser jogada fora. Quando você está estudando um carro, quando você quer levar o homem para a Lua, você usa a física do Newton, a do Galileu, que tempo de queda, pipipi, tudo aquilo ali. Agora, quando eu vou estudar o movimento de um elétron, aí a coisa é outra. Então, ele vai dizer assim, no nível quântico, quanto menor for a incerteza na medida de uma posição. Então, vamos imaginar que você vai lá e vai estudar o elétron andando. Para você descobrir a posição do elétron, você vai criar um aparelho muito preciso. Ele vai te dar uma medida muito precisa de onde está o elétron. Porque vocês sabem, né, gente? Não sei se vocês já ouviram falar disso em aulas. A gente não faz isso muito no cursinho porque não é o foco. Toda medida tem um erro. Toda medida tem um erro. Se eu pedir para você medir uma coisa com uma régua, você vai ter um erro na medida. Porque vai ter um lugar ali entre os milímetros que você não vai conseguir saber qual é o valor. Por quê? Porque é uma limitação do aparelho. Vocês concordam? É uma limitação do aparelho. Agora, imagina que eu construo um aparelho que meça o elétron, a posição, com uma certeza enorme. Muito bem. Se eu tentar medir para o mesmo elétron a velocidade, eu perco a certeza absurdamente. Eu não consigo medir duas coisas com a mesma certeza. Ou seja, é uma conclusão, é um princípio que, na verdade, por que é um princípio? Porque é assim. É. Simplesmente é. Tipo, Deus é o princípio de tudo. Deus é. É mais ou menos essa ideia. Quer dizer, ele nem explica o que diabo é isso, por que isso acontece. Ele só fala, olha, galera, é isso aí. Então, quando ele fala assim, ó, quanto menor for a incerteza na medida da posição, ou seja, quanto mais precisa for a medida, maior vai ser a incerteza no seu momento linear. O que é momento linear, para quem não sabe? É a quantidade de movimento. Ou seja, qual que é a brincadeira? Se eu tento saber onde o elétron está, eu não consigo saber nem qual a velocidade e nem a massa dele direito. Agora, se eu tento descobrir qual é a velocidade, quer dizer, se eu quero aumentar a certeza nessa coisa, eu diminuo a certeza na posição. Ou seja, isso não é uma partícula. Eu já não estou mais olhando para uma partícula, estou olhando para uma coisa que sei lá o que diabo é. Mas uma partícula já não é mais. Tudo bem? Tranquilo? Então, a coisa veio vindo, e como diz o ditado, né? Veio vindo, veio vindo e acabou fundo. Até a hora que não dá mais para montar um modelo que explique tudo isso. Porque nada daquilo que eu sabia vale. Então, o final da coisa é a chave de ouro, né? Olha, existe um princípio da incerteza. Tá bom? Tranquilo? Então, tudo isso, se aparecer em prova, né, esse tipo de coisas, vocês sabem que todas essas teorias,
todos esses acontecimentos, todas essas descobertas e, enfim, coisas do tipo, são, na verdade, cada vez mais coisas que reafirmam, olha, a mecânica quântica é um fato. Hoje a situação é essa, tá, gente? Só para a gente concluir essa parte toda que a gente vai entrar no modelo de Schrödinger, né? No quântico. Hoje, tudo que se faz no laboratório de física é quântico. Né? A gente já tem a mecânica quântica trabalhando para a gente. Existem várias coisas que a gente usa, não várias, mas algumas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que já são produtos de descobertas quânticas. Tá? Não sei dessa história, o pessoal está falando aqui de que o Heisenberg deixou uma carta que até hoje não foi aberta. Não sei. Vou procurar essa informação, achei interessante. Achei interessante. Nossa, que louco, né, velho? Será? Será? Vou procurar isso daí. Eu gosto dessas curiosidades. Tudo bem. Bom, voltando aqui. Para a gente, então, encerrar de vez a história de modelo Bohr, né? Porque tudo isso aqui, percebe que eu não entrei no novo modelo atômico? Percebem isso? Tipo, eu fiquei enrolando, né? Tipo assim, eu fiquei enrolando. Eu não entrei no modelo atômico ainda. Eu estou só mostrando para você que pensar no átomo como Bohr já não dá mais, né? Tranquilo? Percebe o quanto de teoria eu tive que contar para você entender a coisa? E assim, com certeza, vocês não entenderam tudo. Se você parar para voltar um pouquinho, tem coisa que deve ter ficado ainda meio... É muito complexo. Por isso que eu falei, dar isso no começo do ano é muito trabalhoso. Por quê? Você precisa trazer um monte de coisas à discussão, tá? Bom, continuando. Problemas do modelo de Bohr. Vamos lá. Vamos ler aqui, tá? Aqui a gente vai lendo, vai fazendo uma coisa mais mecânica, tá? Para a gente ir andando. O modelo de Bohr descreve o comportamento dos átomos de hidrogênio e de íons com apenas um elétron. Lembra que eu falei isso na aula anterior? Olha, o átomo de hidrogênio funciona. Se eu botar um elétron a mais, dá pau. Sistemas de vários elétrons não estão incluídos. Então, que diabo de modelo atômico que só funciona para o átomo mais simples? Tudo bem? Outra coisa. O átomo de hidrogênio do modelo de Bohr teria que ser um disco plano. Como assim? Pela teoria de Bohr, o elétron ele deveria orbitar numa órbita que tinha só um plano. Não daria para imaginar o elétron fazendo isso, ó, várias órbitas. Então, quer dizer, era um modelo bem simples. Ou seja, dificilmente é uma coisa daquele jeito. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Ligações químicas no modelo de Bohr não podem ser entendidas. Então, o modelo de Bohr ele não prevê ligação química. Então, quer dizer, que diabo de modelo é esse que não explica como é que um átomo se liga com o outro? Tá? Que coisa estranha. A noção de órbita definida para um elétron conflitava com o princípio da incerteza. Como é que você pode determinar uma órbita com tanta precisão se existe uma imprecisão intrínseca na posição do elétron? Não tem como. Então não funciona. E aí, por fim, né? Que aí a gente já falou aqui, ó, não considerava o caráter dual da matéria, ou seja, o que isso quer dizer? A matéria tem hora que ela vai se comportar como onda. No modelo de Bohr, em nenhum momento isso acontecia. O elétron era uma bolinha, tá? Então, não considerava o caráter dual da matéria, já sugerido por de Broglie e observado no experimento da fenda dupla. Então, quer dizer, o elétron é uma onda e o modelo não prevê isso. Então, não é um modelo bom. Não é um modelo bom. Então, percebam que, se você olhar de tudo que a gente falou, né? Quando a gente estuda o modelo de Bohr, ele parece ser um baita de um modelo. Pelo menos a sensação que dá quando a gente está no cursinho, né?
Nossa, que modelo foda. Ele é bem difícil mesmo, ele é um modelo bem complexo, porém ele é bem limitado. Então por que a gente fala dele, né? Porque ele, gente, é a quebra de paradigma. É a partir dele que a gente começa a olhar para o elétron não mais como uma partícula só. A gente percebe que em alguns momentos eu vou ter que olhar para o elétron como uma onda. Ele vai ter uma equação, tá bom? Tudo bem? Posso passar? Bom, então a nossa reflexão agora vai ser a seguinte, para a gente entrar então no modelo quântico, tá? Que é o modelo de Schrödinger. O lance é o seguinte, o modelo é bem difícil, então a gente vai só para a parte de conceito, né? Porque o que eu quero com isso, né? Onde eu quero chegar? E eu estou chegando já. Eu quero fazer você entender o diagrama de Linus-Pauling e os números quânticos, tá? Se você entender diagrama de Linus-Pauling, você ganha de presente a tabela periódica na sua mão. Vocês vão ver quando a gente tiver aula de tabela periódica depois do diagrama de Pauling. Você vai falar, meu Deus, a tabela é o diagrama de Pauling na horizontal. É um negócio muito louco. É muito louco. Bom, qual é a dualidade, então, né? Qual é a. Diga-se de passagem o seguinte, né, gente? Essa dualidade, ela não é uma coisa que um dia. Ah, então, peraí. Um dia a gente vai ter que descobrir o que é? Não. Já ficou muito claro que a realidade é diferente. Quando eu olho para o elétron numa escala macroscópica, eu vejo uma partícula. Se eu olhar para o elétron no nível quântico, eu tenho uma outra realidade. Aí, deixa eu fazer só um parênteses, porque eu não me aguento. Peraí. Quem usa muito Instagram deve já ter reparado que existe uma onda da utilização da palavra quântico. Então você tem coach quântico, terapia quântica. Você já deve ter reparado nisso, né? Assim, gente, eu não fico ridicularizando, até porque eu acho isso uma puta falta de respeito, sabe? Eu não sou daquele tipo, cada um acredita no que quer. Mas por trás dessa palavra quântico, tem um fundinho de precisão. Por quê? Porque a palavra quântico, na verdade, se a gente trouxer a palavra da física para cá, assim, qual é a tradução dela fria? A tradução dela fria é quântica, uma coisa quantizada é uma coisa que existem valores permitidos ou não. Só que a palavra quântica, ela começou a adquirir uma conotação aqui de outra realidade, como pode ficar claro no que a gente acabou de contar aqui. Eu volto de novo a fazer referência à pergunta da ótica, que a gente fez agora há pouco. Então, quântico é uma outra realidade. Então, dentro desta outra realidade, o que a gente vai ter que olhar para o elétron? Né? Quando a gente olha para o elétron como partícula, quais são os atributos dele? O elétron tem massa. O elétron tem carga. Certo? O elétron tem velocidade e posição. E tudo isso aqui, né, gente, de maneira contínua. Ele pode ter qualquer velocidade, qualquer posição, qualquer, né? A carga dele já não é uma coisa qualquer. A carga do elétron é um valor fixo. 1,6, 10 a menos 19. A massa também é um valor específico, mas veja que essas grandezas, elas são grandezas que podem assumir quaisquer valores no nosso mundo. E no modelo quântico? No modelo quântico, o que eu tenho para olhar para o elétron? Eu tenho uma onda de probabilidades. É totalmente maluco isso aqui. Se propagando no espaço e no tempo.
Porque é o seguinte, eu não tenho mais como dizer onde o elétron está, por causa da imprecisão do Heisenberg. Então, eu vou criar uma forma de dizer como é que a probabilidade dele estar ali, naquele ponto, varia ao longo do tempo. Porque, gente, por mais que a gente esteja parado aqui na nossa... A gente está parado aqui, vocês estão aí quase cochilando já no final da aula. A gente está parado, não está? Quando a gente está parado olhando para as coisas, não parece que tudo tá parado também? Não é assim que a coisa é na mecânica quântica. Está tudo oscilando no espaço, numa onda de probabilidade. Então, existe uma probabilidade dele estar aqui nesse momento. No momento seguinte, essa probabilidade já não é mais a mesma. E no momento seguinte, essa probabilidade já não é mais a mesma. É uma onda de probabilidade. Ela oscila. Porque eu não consigo mais dizer onde ele está. Então, é nesse sentido. O elétron, sabe onde isso vai parar? Alguém lembra aqui do conceito de orbital? Orbital do elétron? Vocês lembram do conceito, assim, mais precisamente? Se alguém quiser colocar aí para falar o conceito de orbital do elétron. A gente tem orbital S, orbital P, orbital D. Vocês lembram disso? Deixa eu ver, tem gente escrevendo aqui. Posição do elétron. Mais ou menos isso, é por aí. Tem a ver com a geometria, verdade. Mas sabe qual é a definição de orbital? Vou contar para vocês agora. É a região do espaço onde é máxima a probabilidade de encontrar um elétron. Essa é a definição de orbital. É uma região no espaço onde é máxima a probabilidade de encontrar o elétron. Presta atenção na definição e perceba um detalhe nela. Ele não fala que é a posição do elétron e ele não fala que é a região onde a probabilidade é de 100%. Ele não usa a expressão 100%. Por que ele não usa a expressão 100%? Porque se ele te desse uma probabilidade de 100%, você concorda que ele estaria te dando certeza? Mas como é que eu vou dizer com certeza a posição do elétron? Se existe uma incerteza intrínseca. Então, a rigor, quando a gente fala assim na aula, o orbital S é uma região esférica onde o elétron está. Na verdade, eu não sei se ele está lá. Eu não sei se ele está lá. É uma probabilidade alta. Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Professor, repete o conceito de novo, vou repetir. Orbital é a região no espaço, onde é máxima, região no espaço onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron. Região no espaço onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron. Percebe? Então, ele não fala que é 100%. Ele só fala é máxima. Tá? Outra coisa que a mecânica quântica vai fazer, ela vai criar uma função de onda com parâmetros quantizados. Então, veja. Primeiro, eu vou enxergar o elétron como uma onda. Certo? Só que vocês lembram que eu escrevi aqui, ó? O caráter ondulatório do elétron. Então, o elétron é uma onda. Mas a gente já trouxe a ideia de que existe uma coisa quantizada no elétron. Essa coisa quantizada no elétron, na verdade, são coisas que estão na equação do elétron. Então, você tem uma função de onda, que é uma equação, com parâmetros quantizados. Faltou um S aqui, perdão, gente.
Sabe o que são esses parâmetros quantizados? Vou contar para vocês agora. 4 números quânticos. Tá? Eu vou explicar o que é um parâmetro, tá, gente? Porque eu imagino que uma dúvida que vocês tenham nessa frase seja o que é parâmetro. Como assim parâmetro, Dan? Não entendi o que você quer dizer com isso. Espera que eu já explico, tá? Até aqui tranquilo? Não, né? Se alguém falar que está tranquilo, não é possível que esteja tranquilo. Não é possível, tá? Vocês devem estar não tranquilos. Não nervosos assim, mas percebendo que a coisa é bem grande, né? Bom, vamos continuar. Aqui. A gente vai ler algumas coisas, algumas a gente vai passar meio batido, tá, gente? Que eu coloquei aqui do texto, e outras a gente vai dar mais importância. Então, o que o Schrödinger vai fazer? Então, o Schrödinger, ele é o primeiro físico, né? A gente já está falando aqui de um físico mesmo, né? Que vai trazer a mecânica quântica no talo, assim, para o átomo. Tá? Ele vai propor uma revolução, que é montar a equação de onda do elétron. Então, se o elétron é uma onda, vamos montar uma equação de onda. Então, ó, Schrödinger propôs uma equação que contém os termos onda e partícula. Veja, o próprio Schrödinger ainda considera coisas de partícula. Tá? Essa equação, quando ela é resolvida, e aí eu não vou explicar o que significa resolvida, tá? Porque isso envolve uma questão matemática mais complexa. Mas quando você mexe com essa equação, você ganha de presente funções. Funções, no plural. Cada função é um orbital de elétron. Então, eu tenho uma equação que me leva a funções. Mas, professor, quantas funções? Depende do número atômico do átomo. Olha que lindo. Se eu aplicar a equação de Schrödinger para o hidrogênio, ela me dá uma função de onda. Por quê? Porque o hidrogênio só tem um elétron. Se eu aplicar a equação de Schrödinger para o hélio, ele vai me dar 2 funções de onda. Porque são 2 elétrons. E assim por diante. Para o carbono, quantas equações eu vou ter? 6. Cada uma para um elétron. Tá? Tudo bem? Dessa função, a gente pode fazer várias coisas com ela. Tá? Várias coisas. Mas uma das coisas é a história dos 4 números quânticos. Então, eu preciso contar para vocês o que é um parâmetro. Então, eu vou ler essa última parte aqui, ó. Para cada elétron, existe uma função de onda, que é aquilo que eu falei para vocês, que ao ser resolvida, também não vou explicar o que significa ser resolvida, fornece um conjunto de 4 números. Então, imagina uma coisa que você resolve, uma equação, que tem 4 números, 4 resultados. Mas não é que nem a equação do segundo grau, que tem 4 raízes. Não é isso. São 4 números que podem assumir apenas alguns valores. Então, eu tenho na equação, mais ou menos assim, por exemplo. Quando eu escrevo assim, ó. Pronto. Vamos pegar o que a gente está aprendendo na física para você entender. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Alguém lembra o que significa esse número? Aqui, ó. Esse número. Lá na física. Deixa eu ver. Isso, é o S0. Perfeito. Esse número aqui é o V0. E esse número aqui é a metade da aceleração, não é? Você concorda que esses valores aqui, eles são específicos de cada corpo?
andando. Tudo bem? Esses valores não são variáveis numa equação, porque quem varia na equação é a posição e o tempo. Então, numa equação de... Então, isso aqui é uma equação, gente, de duas variáveis, tá? Uma em função da outra. Então, na verdade, a gente pode dizer de uma forma mais precisa, né, que é uma equação de uma variável. A posição depende só do tempo. Esses números que estão na equação, eles são chamados de parâmetros. Por que que eles são chamados de parâmetros? Você sabe o que significa a palavra parâmetro? Mais ou menos assim, são informações. Informações que você tem à disposição para poder qualificar uma coisa, enfim, é um parâmetro, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que existe uma equação de onda para o elétron em função de 4 variáveis. Só que essas variáveis não são variáveis quaisquer, porque, por exemplo, o tempo aqui é uma variável, não é? Então, você concorda que eu posso colocar qualquer valor para o tempo? Então, o tempo é uma variável contínua, não é? Então, o que é uma variável contínua? É uma variável que você pode colocar qualquer valor ali. Tá, imagina agora uma equação onde você tem a energia do elétron na forma de uma onda. Essa energia do elétron, ela tem 4 variáveis. Então, você tem uma coisa vezes x, uma outra coisa vezes y, uma outra coisa vezes z e uma coisa vezes w. 4 variáveis, não uma só. Qual é o problema do elétron? Essas variáveis, elas são quantizadas. Então, por exemplo, essa primeira variável aqui, ó, ela só pode valer 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Essa variável aqui, ó, ela só pode valer mais meio ou menos meio. Aí tem umas variáveis que são bizarras. Por exemplo, se você imagina um elétron, tá? Imagina um elétron. Imagina que esse elétron, a primeira variável dele é 1. Se a primeira variável do elétron é 1, a segunda só pode ser 0. Se a primeira variável for 2, a segunda variável pode ser 0 ou 1. É uma coisa muito doida. As variáveis, elas são, alguns valores são permitidos e algumas variáveis dependem de outras. Tipo, se uma for um valor, a outra é outro. Se uma for um valor, a outra é outro. São características da equação. Quando você fala que o elétron é uma onda e coloca isso na equação, a equação te mostra isso. Então, por que a mecânica quântica ela é bizarra, gente? Porque até a mecânica quântica acontecia uma coisa assim. A física funcionava de um jeito assim. Os caras viam uma coisa no laboratório e iam procurar explicar lá em casa, estudando. Então, eu vou no laboratório, vejo e tento explicar. Esse tipo de coisa é a primeira vez onde essa ordem ela foi subvertida. Por quê? A gente acaba descobrindo uma coisa que a gente nem sabe o que é. Então, assim, né? Qual é o raciocínio? Eu já me convenci que o elétron é uma onda. Legal. Já é estranho isso, mas tudo bem. Aí, não contente com isso, eu vou e crio uma equação de onda para descrever o elétron, que eu acho que é uma onda. Tá bom? Aí, ao olhar para essa equação, eu descubro que o elétron tem 4 coisas nele, que são características, vamos dizer assim, que não podem assumir qualquer valor. E mais, dependendo do valor de uma, esse valor de uma pode afetar a outra. Então, por exemplo,
Tem aquela ideia de que se tem um elétron com spin mais meio, o outro tem que ser menos meio. Então, eles foram descobrindo coisas, né, que são muito bizarras. O que eles descobriram? Que para cada elétron que tem spin mais meio, existe um outro elétron que tem um spin menos meio, que é o que eles chamam de princípio do entrelaçamento quântico. É muito bizarro. Como é que eles descobriram isso? Olha que coisa linda, gente. Eles descobriram que os elétrons estão aos pares, né, no universo. Por quê? Porque eles conseguiram fazer em laboratório um experimento assim. Eles pegaram um elétron e inverteram o spin dele. Tudo bem? E aí, eles pegaram só que ao mesmo tempo que estava sendo feito, num outro laboratório, bem longe dali, existia o par daquele elétron. E o que os caras descobriram? Que no momento exato que houve a inversão do spin de um elétron, o outro também inverteu. No momento exato, você não está entendendo. Foi mais rápido que a velocidade da luz. Você não está entendendo. Não é que, tipo, demorou como se fosse uma luz avisar. Não, foi no mesmo momento. Então, assim, as coisas elas vão caminhando para uma situação que foge da nossa compreensão óbvia, tá? Então, o que são os números quânticos, né? Para a gente ir, então, fechando aqui o modelo de Schrödinger. O que são os números quânticos? Eles são variáveis de um elétron. Cada elétron é descrito, a partir de agora, com um conjunto de 4 informações. Tudo bem? Quem são essas 4 informações? Os números quânticos. Tá? Os números quânticos. Os números quânticos descrevem valores de quantidades conservadas na dinâmica de um sistema quântico. Meu Deus do céu. Então é assim, existem coisas que acontecem no mundo quântico. Essas coisas, elas podem até variar, mas elas variam dentro de alguns valores específicos. Tá? Qualquer partícula tem número quântico, tá? Deixa eu te contar um segredo. Não é só elétron que tem número quântico. Próton também tem. Nêutron também tem. Tá? É que a gente fala dos elétrons porque que foram os primeiros que foram olhados, né? No caso dos elétrons, os números quânticos podem ser definidos como, aspas, conjuntos de valores numéricos que dão soluções aceitáveis para tal de equação do Schrödinger. E são de enorme relevância quando se tratam de descrever a posição dos elétrons nos átomos. Então, veja, a gente vai usar os números quânticos como uma fonte de informação do elétron. Como uma fonte de informação do elétron. Tudo bem? O que a gente gostaria de saber do elétron? O que vocês acham? Seria interessante saber do elétron? Uma das coisas que a química gosta de saber do elétron... Peraí que estão falando aqui. Pode falar. Volto. Volto sim. Espera só um pouquinho. Aqui. Ó, colocaram aqui a história do orbital, né? Que eu me perdi um pouco na explicação aqui. Eu acabei não vendo algumas perguntas aqui. Uma pergunta especificamente. É tipo entre... A pessoa escreveu assim. É tipo, entre aspas, né, o orbital. Ela deve estar se referindo ao orbital, a pessoa que escreveu isso aqui. Ela falou assim, é tipo o endereço, entre aspas, mais provável do elétron. Exato. Exato. Mas veja que interessante essa frase, né? Porque a ideia é essa mesma. Mas se a gente for olhar para tudo que eu falei, a ideia de endereço já é uma ideia equivocada.
Por quê? Lembra que eu falei que o elétron agora ele é uma onda de probabilidade? Ou seja, ele não está ali. Ele não está ali, naquele ponto. Eu não tenho, ele não, o elétron, aí eu vou, porque assim, a aula já está caminhando para o final, né? Então eu vou meio que fazer o desfecho da coisa, tá? Porque o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai trabalhar com os números quânticos, especificamente. Agora acabou o modelo atômico, eu vou pegar e olhar para os números quânticos, tá? Então, mais uma aula teórica. Eu falei para vocês que esse assunto é gigante. Então, vamos alinhavar o final da história. A própria ideia de você falar endereço do elétron, ela é errada por quê? Não é que ela é errada. A gente fala porque não tem outra palavra para falar. A verdade é essa. Né? Por mais que você tente se expressar, a gente percebe que é difícil se expressar de uma maneira precisa. Por quê? Porque lembra que eu falei que a equação é uma onda de probabilidade? Então, quer dizer, o elétron nunca vai estar num lugar, a não ser que você meça. E aí, olha que interessante. Todo mundo aqui já ouviu a história do gato de Schrödinger. Já ouviram essa história? Alguém nunca ouviu falar? Porque aí eu conto mais detalhes. Se alguém nunca ouviu falar do gato de Schrödinger, conta. Eu vou contar para vocês e vocês vão perceber que aquilo que vocês ouvem no dia a dia está um pouco errado. Porque, assim, o que a gente ouve da história do Schrödinger? Tem a história do gato estar vivo ou morto, né? Não sei se vocês lembram da história. Então, é assim. Só lembro do meme, né? Tá, vou contar aqui. A mecânica quântica é um negócio tão estranho que para os caras conseguirem se fazer entender, eles criaram... não é anedota é tipo piada. Eles criaram experimentos mentais. Quer ver quem gostava muito de fazer isso? O Einstein. Como é que ele explica o efeito da relatividade para leigos? Paradoxo dos gêmeos. Não é? Você já deve ter ouvido falar do paradoxo dos gêmeos. Quando a gente tiver lá na aula de física, a gente fala sobre isso. Para o Schrödinger fazer as pessoas entenderem a mecânica quântica, ele cria um experimento de mentirinha. O experimento se chama gato de Schrödinger. Ele fala assim, tá, mas antes de eu contar o experimento, eu preciso contar para vocês uma outra coisa. O que ele quer ao fazer essa analogia? Ele quer mostrar para as pessoas que a mecânica quântica ela é probabilística. Por causa da incerteza do Heisenberg, eu não tenho mais como precisar a posição. Enquanto eu conseguia fazer isso, com a física do Newton, a física ela era determinística. Olha, vai acontecer isto daqui a pouco. É determinista. Por quê? Porque eu tenho a equação horária desse corpo. Eu sei que ele vai bater no planeta. Porque ele vai seguir a equação horária dele até ele morrer. Na mecânica quântica não tem equação horária. Então, eu não posso mais dizer onde está o elétron. Eu só posso dar para você um conjunto de probabilidades. Se você me perguntar assim, onde está o elétron? Eu vou te dizer, olha, a probabilidade dele estar aqui é tantos por cento, aqui é tantos por cento, aqui é tantos por cento, aqui é isso que eu vou te dar. Eu não consigo te dar mais do que isso. Então, como é que ele cria? Qual é o experimento? Imagina um gato dentro de uma caixa. Só que esse gato, junto com a caixa, tem um material radioativo. E o dispositivo ele funciona assim. Se você abrir a caixa, este material radioativo vai abrir e o gato vai morrer. Esse é o experimento. Tá? Ok. Não importa se você vai abrir ou não a caixa, porque o experimento não fala disso. A pergunta que o Schrödinger faz é a seguinte. Antes de você abrir a caixa, o gato está vivo ou morto? Alguns vão dizer assim, ele está vivo, professor.
Tá lá o gato, não tá? Alguns podem dizer assim, mas e se ele já ficou esperando tanto tempo ali que ele já acabou morrendo sem você abrir a caixa? Então, né, se você for analisar bem, alguns vão dizer, olha, ele tá vivo, tá ali o gato. Outros vão dizer, olha, ele já ficou tanto tempo ali na caixa que ele pode morrer sim. Então ele pode estar vivo ou morto. Você concorda? O Schrödinger vai falar não. Ele não está vivo, ele não está morto, ele não está vivo nem morto, ele não está nada. Ele não está nada. Aliás, ele sequer está ali. Esse é o gato de Schrödinger. É o gato que não está na caixa. Por quê? Porque, agora, para você saber se ele está vivo ou morto, você terá que abrir a caixa. E aí, quando você abre a caixa, você percebe se ele está vivo ou morto. Simples. É muito estranho isso, porque a sensação que dá é que nada existe até você olhar para aquilo. O resumo da ópera é mais ou menos assim. Nada existe até você olhar para aquilo. Se a gente for levar isso no limite da imaginação nossa, o que ele está dizendo é isso. Por que isso, gente? Porque como você não consegue determinar se uma coisa está ali ou não está, o máximo que você consegue é me dar uma onda de probabilidade. Só que aí tem uma questão importante que é o seguinte. Essa história de você abrir a caixa e olhar é previsto na mecânica quântica. Por quê? Porque, para pensar uma coisa aqui comigo, gente. Professor, então você está querendo me dizer que o elétron não existe. Se o elétron não existe, como é que eu já vi um elétron? Por exemplo, como é que tem corrente elétrica? A gente já consegue ver raio catódico. O que a mecânica quântica fala? Um sistema físico, ele está num estado de probabilidade. Só que quando você vai olhar para ele, o que significa olhar para ele? Você vai medir alguma coisa nele? Imediatamente esse sistema entra em colapso. Eles chamam isso de a equação colapsar. O que significa na prática? No momento que você tenta medir alguma coisa dele, imediatamente ele deixa de ser quântico e passa a virar uma partícula de novo. Está ali mesmo. Eu olho e vejo o elétron ali. Então, o sistema quântico, ele é um sistema muito bizarro. Por quê? É mais ou menos assim. Imagina você, sei lá, acontece muito como professor isso, tá, gente? O professor está escrevendo na lousa, a galera ele tá de costa para a galera, e a galera tá meio que tocando puteiro ali. Quando o professor vira, todo mundo tá assim, ó. O sistema quântico é a mesma coisa. Enquanto você está de costa para ele, ou seja, que você não está preocupado em medir ele é quântico. Quando você tenta olhar para ele e detectar, ele vira matéria. É uma coisa totalmente surreal. Tudo bem? Então, para a gente perceber tudo isso, que eu falei para vocês, é só em situações muito restritas, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sobrou algum neurônio aí para vocês conseguirem se locomover, levantar, tomar um banho, descansar? Eu vou parar por aqui. Tá bom? A aula que vem, só para a gente então alinhavar aqui, a aula que vem a gente ainda vai ser teoria, é uma aula inteira de teoria ainda, tá? E aí depois a gente faz exercício, tá? Tem sim, vocês estão escrevendo aqui que vocês têm neurônio funcionando. Mas, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Sabe aquela frase da academia? No pain, no gain. Não adianta. Para você elevar o teu nível, vai ser assim o ano inteiro. Tá? Mas você vai ver a hora que você sentar para fazer a prova de química. Você vai entender uma prova de química como você nunca entendeu na sua vida. Pode ter certeza disso. Tá? Eu não te prometo que você vai acertar todas as questões, mas você vai olhar para a prova de outro jeito, você vai. Fala, nossa, agora eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Tá? Vale a pena. Vamos por mim que vale a pena. Tudo bem, crianças? Fechamos? Podemos ir?